Então, cumpridas as profecias sobre a igreja apóstata, nós precisamos, sabemos que ela já aconteceu, essas profecias já aconteceram, porque a igreja realmente está desviada, não como um todo, mas nós temos o papel de retornar ao que a Bíblia diz. Tudo começou pela organização da igreja. O primeiro ataque quem sofreu foi a própria organização da igreja, como ela foi organizada. Segundo a Bíblia, cada congregação tem que ter seus próprios bispos. Bispos seriam aqueles supervisores. A palavra bispo significa isso, supervisor. Seriam os presbíteros, aqueles que são os anciãos da igreja, aqueles que pastoreiam a igreja. E veja que a Bíblia, no Novo Testamento, a gente vê sempre que é uma pluralidade. Não pode ter um só em cada congregação. Então, são homens biblicamente qualificados e escolhidos pela igreja através de uma eleição. Se não há eleição, então eles não são reconhecidos por Deus. A igreja tem que participar desse processo de escolher seus presbíteros. Os bispos de congregações locais não são bispos em outras congregações. São congregações locais, somente na congregação que ele faz parte, onde ele cuida do rebanho de Deus, ele é bispo ali. Já numa outra congregação vizinha, pode ser a 10 metros, ele já não é bispo naquela congregação. Em cada congregação deve ter seus próprios bispos, seus próprios presbíteros. Bispos também são chamados de presbíteros, e eles pastoreiam a igreja de Deus, que pertence a Deus, não pertence a eles não são donos, e não é um cargo isso também. Só para ficar um pouco mais claro, nós temos falado sobre isso nas últimas aulas, sobre a organização da igreja, e essa é a organização bíblica. Claro que eu estou aqui fazendo um resumo, e você pode pegar a sua Bíblia ou as aulas anteriores e rever tudo isso, e vai confirmar principalmente com a sua Bíblia. Já o pastor, sobre o pastor da igreja. Os homens pastoreiam um rebanho que pertence a Deus. Ponto. É isso que acontece realmente. Nós, homens, temos a responsabilidade de pastorear o rebanho, mas esse rebanho pertence a Deus. Então, não é um serviço para qualquer homem. Tem que seguir qualificações bíblicas. E as qualificações bíblicas são sérias. Não pode ser um casamento bagunçado, não pode ter filhos desobedientes, não pode um monte de coisa. Por quê? Porque é sério, é para cuidar do rebanho de Deus. Porque aquele que não sabe cuidar da própria vida ou da própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Não tem como. Precisa cuidar da igreja de Deus pelas boas qualificações dele. Ninguém no Novo Testamento se chamou ou foi chamado de pastor, quer dizer, a não ser um. No Novo Testamento, só Jesus é o pastor supremo. Só temos um pastor, e este é Jesus. Não devemos chamar os homens na igreja de pastores. Podemos até chamar de presbítero, bispo, enfim, mas acho que inconveniente também. Afinal de contas, eles são irmãos, fazem parte do rebanho, apesar de terem responsabilidade sobre o rebanho. E é claro que o pastor faz parte do rebanho também, não é? E qual o cheiro de um pastor? Já pensou? Aquele que pastoreia o rebanho, qual o cheiro dele? Cheiro de ovelha. Se ele começar a cheirar perfume francês, então tem alguma coisa errada. Não, não estou falando sobre o perfume francês, não. Eu estou falando sobre a distância, assim, que ele não se parece nada, ele está acima, ele é o chefe, então já desvirtuou. Se há um chefe, há. Se há uma cabeça da igreja, há. Esse é Jesus. Somente ele, toda glória, honra e poder. Então, todos nós devemos reconhecer Jesus como o Senhor, porque ele morreu na cruz. Então, precisamos dar a ele toda a honra e glória. Então, a organização da igreja bíblica, a gente viu como foi. Basicamente, a gente vai repetir aqui: Cristo é o único e bispo supremo. Só. O único pastor que nós temos é Jesus. Mas Jesus deixou, assim, a igreja constituída. A igreja em Antioquia, Jerusalém, Roma, em São Paulo, não importa onde. Todas elas têm que ter presbíteros em suas funções para pastorearem a igreja de Deus. Essas são as funções, assim. Cuidar, supervisionar quem está faltando, quem está precisando de ajuda da própria igreja, inclusive, etc. Então, é assim que a igreja funciona.
vários bispos com a mesma autoridade em cada congregação. Não há um bispo-chefe entre eles, mais importante. Não, ele pode presidir assim até entre os presbíteros, mas ele tem valor igual e tem autoridade igual, autoridade que lhe é conferida pela palavra de Deus. Ele não tem autoridade igual a de Jesus, sem dúvida nenhuma. Né? Ele não é um apóstolo, não que um apóstolo seja maior ou menor, são funções diferentes dentro da igreja de Deus. Mas essa é mais ou menos assim uma ilustração de como que é a igreja que Cristo edificou. Cristo é o único bispo supremo, o único pastor. Lá na igreja de Antioquia havia vários presbíteros. Na igreja de Jerusalém também, na igreja de Roma também, e as congregações de hoje também têm que ter vários presbíteros, se tiver. Porque se não tiver qualificação, não deve ter. Foi assim que Jesus organizou a igreja através do Espírito Santo. Mas houve uma mudança na história. No segundo e terceiro século, foi-se desenvolvido a ideia de que um cargo isolado era necessário e superior para o presbítero da congregação. Até a palavra bispo ganhou mais poder do que presbítero, como se fossem diferentes, e não são. Como se para pastorear precisasse ser bispo. Não, não é. Presbítero é a mesma coisa, é o mesmo significado. Pastorear, ser bispo ou presbítero é a mesma coisa, é a mesma pessoa ali, com funções. Essas palavras estão querendo dizer quais são as funções diferentes. Foi dado o nome de bispo a esse presbítero de cargo mais elevado, num sentido diferente do que está lá em Tito, melhor, capítulo 1, versículos 5 ao 7, aonde indica como são os presbíteros na igreja de Deus. Depois dessa inovação, a organização da igreja passou a apresentar-se conforme uma ilustração que vou mostrar logo a seguir. Então, no começo, vários presbíteros dirigiam a igreja local, isso a gente já viu bem claramente. A primeira mudança humana foi na organização da igreja. A igreja de Jerusalém tinha um bispo só sobre todos os membros. Em Roma, Antioquia, foi assim. Já essa foi a primeira mudança que houve, e foi exatamente na organização da igreja. Mudando a organização da igreja, eles basicamente começaram a controlar tudo. O que não é de Deus, o que não é divino, não foi assim que Deus planejou. E como Deus planejou, é perfeito. Então, não é assim a figura correta. Né? Um bispo adquiriu autoridade sobre os outros bispos e até sobre todos os membros. Né? Agora, já há um bispo em cada congregação, é o que aconteceu, isso na história. E hoje em dia acontece isso também. Muitas pessoas se referem ao pastor, o meu pastor. Nosso pastor é Jesus, é até uma afronta chamar uma pessoa de pastor, porque só Jesus merece essa qualificação, porque é uma qualificação, é uma função. Só Jesus é capaz de ser o pastor. Nós podemos ser presbíteros pela idade, né? Precisamos ser bispos, assim, por função de ajudar as pessoas, né? Ver quem está faltando e por que está faltando, quais são as necessidades, e pastorear a igreja de Deus. Nós podemos pastorear, mas o rebanho não é nosso. O rebanho tem um dono, um pastor, e esse é Jesus. Bem, mais mudanças aconteceram, já que eles colocaram um bispo só sobre cada congregação, com o tempo isso mudou. Foi uma outra adaptação feita mais tarde na organização da igreja. O bispo começou a chefiar várias congregações de uma determinada região. Por exemplo, o bispo da igreja de Antioquia não representava mais apenas a autoridade superior naquela congregação que ele fazia parte, mas agora ele também exercia a autoridade sobre todas as outras congregações das igrejas assim, da vizinhança de Antioquia. Então, é como se fosse Antioquia aqui, né, esse círculo, e todas as congregações ali, então está ali as congregações, e houvesse somente um bispo que fosse responsável sobre todas elas. Isso é uma invenção humana. A Bíblia não fala sobre isso aqui. A Bíblia fala sobre vários bispos em cada congregação. O pior da mudança aconteceu nesse quadro. Gregório, né, um dos bispos assim, da Igreja Romana, lá de Roma, nesse caso, mais tarde foi declarado Papa e santo pela Igreja Católica.
A palavra católica significa universal, que era uma igreja que existia em todos os lugares, é isso que eles queriam dizer. E foi só um bispo sobre todos. Torna-se uma empresa. Deixou de ser a igreja que ficou, já tinha deixado de ser há muito tempo. Quando há um líder supremo, tira o lugar de Jesus. E foi isso que aconteceu. Então, veja só a figura aqui agora. A terra toda é dominada só por um bispo, no caso, que seria se fosse a igreja de Deus também, não é? Então é um desvio. E com esse desvio vieram muitos outros desvios. Este é um desvio total da vontade de Deus. Os religiosos deixaram de seguir o que a Bíblia diz, deixaram a Bíblia de lado e começaram a criar suas próprias regras. E isso foi pessoas religiosas que se infiltraram na igreja. Desde o começo isso estava acontecendo já. Os homens religiosos criaram o monoepiscopado, quer dizer, um só bispo. Isto é, sobre todas as congregações era um só bispo. Isso não é bíblico, isso é uma deturpação da palavra de Deus. Bom, e a gente pode se perguntar, e Deus não faz nada? Deus não vai tomar uma providência? Olha, ele já fez tudo o que era necessário, agora é a nossa vez, é a nossa parte de ser fiel ao que a Bíblia diz. Podemos observar, inclusive, estamos neste mundo, estamos fadados a qualquer coisa. Deus, claro, nos protege, nos cuida, nos guarda e permite até que aconteça qualquer coisa conosco, assim como acontece com qualquer pessoa. Quando acontece conosco, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando acontece com qualquer pessoa, que mesmo que seja infiel, sabemos que Deus tem um plano, mas muitas vezes é um castigo também para as pessoas. Assim como pode também ser um castigo para a gente também, não é? E Deus está corrigindo sempre os nossos caminhos, isso é muito bom, não é? Outros desvios, então, aconteceram naquela que se tornou uma igreja diferente, né? Não, já não é mais igreja de Cristo, mas uma denominação. Eles mexeram no sacerdócio, agora qualquer pessoa não podia mais ser um sacerdote, tinha que ser alguém específico, ter estudado para aquilo, etc. Isso não é bíblico. Maria, a mãe de Jesus, agora virou como mãe de Deus, até como chamado, né? Não deixa de ser, sem dúvida, na parte humana, se falando dessa maneira, né? Mas ela começou a ser venerada, adorada, e criou-se até a mariolatria, né? Como a adoração, a idolatria a Maria, coisa que nós não vemos no Novo Testamento, inclusive enquanto Maria estava até viva. Alguém um dia falou para Jesus, né, que bendito é o ventre que te concebeu. Jesus diz: mais abençoados são aqueles que ouvem a palavra do Senhor, né, de Deus, e colocam em prática. Essa é mais abençoado ainda do que Maria nesse caso. O casamento, o que era opcional, né, começou a ser até obrigatório e para alguns começou a ser proibido, porque foi criado também o celibato, que era uma coisa dentro somente do mundo dos solteiros, né? Todos nós ainda devemos pensar que o celibato é o plano de Deus para nos proteger, inclusive. Não é questão realmente de saúde pública nem nada disso, é questão espiritual também. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós não falamos muito sobre isso, de vez em quando a gente até esquece que nós devemos cuidar do nosso corpo. E quando nós misturamos o nosso corpo com alguém, nós estamos misturando o templo de Deus ali, nesse caso, até luz com as trevas, muitas vezes isso também pode acontecer, né? Mas, enfim, não podemos tirar proveito de ninguém, não devemos deixar ninguém tirar proveito de nós, porque o nosso corpo pertence a Jesus, e um dia ele vai voltar e vai tomar assim as contas, dizer o que você fez com aquilo que eu te entreguei nas mãos, te confiei. O nosso corpo então pertence ao Senhor, assim como os alimentos pertencem ao estômago, nosso corpo pertence ao Senhor. Então essas são algumas mudanças, né? E diversas outras denominações surgiram a partir então daquela que se desviou da igreja que Jesus edificou. Precisamos nos esforçar para reformar a igreja que está desviada. Precisamos, então, pregar o evangelho e vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Então, a igreja, ela não tem nome, a gente sabe muito bem, então não é uma denominação, é porque ela não tem nome, então ela não é denominação. Mas a igreja, a história se mostra que diferentes grupos tentaram reformar a igreja católica, que é a única que se tornou existente, até pela violência, né?
pela Inquisição, por exemplo, e outras coisas, através dos anos. E em 1500 depois de Cristo, aproximadamente, vários destes homens, até que tenha a estátua deles na Alemanha, e essa aqui é uma reprodução da estátua deles, né? Então, aproximadamente lá em 1500 em diante, né, o mundo estava exigindo uma reforma religiosa. E homens como Martim Lutero, John Knox, Ulrich Zwinglio e João Calvino e outros, vários outros, né? Quase que eles simultaneamente, em vários países da Europa, eles começaram a se opor à Igreja Católica e começaram a protestar, até foram chamados de protestantes, né? E se projetaram no cenário do pensamento religioso, tentando reformar a Igreja Católica que estava desviada. E surge também um novo movimento, também começando assim, pessoas fugindo da Europa para a América, e começou em 1801 um novo movimento que até hoje, inclusive, é desconhecido, mas também que não tem a função de dar poder ou cargo aos homens, até os homens que começaram não têm poder, são desconhecidos. É chamado movimento da restauração. Exatamente o que nós devemos fazer. Jesus era um restauracionista. A intenção daqueles homens que faziam parte dessas várias denominações que existiam na época, né, não era começar uma nova denominação, mas voltar às práticas da Bíblia. Então, por serem desconhecidos, a gente também não vem aqui para fazê-los conhecidos. Deus que os abençoe, Deus que lhes dê a parte que lhes cabe, mas certamente foi um trabalho que eles realizaram para voltar à Bíblia. E esse deve ser o nosso papel hoje em dia, voltar ao que a Bíblia diz.